o professor Ralph Santos Oliveira. Professor Ralph tem um currículo extremamente vasto, presidente da Associação Brasileira de Radiofarmácia, tem experiência em farmácia com ênfase em radiofarmácia, nanorradiofarmácia, desenvolvimento de novos radiofármacos, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, professor da UESO, e um grande amigo, e eu fico muito feliz por você ter aceito, Ralph, o convite de participar da nossa escola, em nome do Congresso e da Sociedade Brasileira de Biofísica. Muito obrigada por compartilhar os seus conhecimentos hoje com a gente, e fico muito feliz, mas quero enfatizar o quanto eu estou feliz por ter você aqui hoje. Está me ouvindo? Estou ouvindo, tá ligado. Bom, eu que agradeço o convite, Luciana, agradeço o convite da sociedade, né? Inicio parabenizando a execução do evento em si. Fazer evento no Brasil nunca é fácil, fazer evento em tempos de pandemia, eu imagino o inferno que deve ser, né? Tanto para vocês da organização, quanto para o palestrante, para a secretária, coitada, está com uma fotinho de uma pessoa feliz e sorridente, mas certamente deve estar à base de remédios fortíssimos até o final desse congresso. Mas a gente sabe o quanto é complicado fazer evento, falta de verba, né? Fazer essa escala, milhões de imprevistos acontecem, à distância, então, a coisa fica mais complicada, né? Mas eu realmente parabenizo enormemente por essa iniciativa, né? Faço aqui um lamento pela nossa situação nessa pandemia, né? Que tem aqui, eu acho pouco provável que nenhum de nós tenha passado incólume pela pandemia, né? Eu mesmo estou com uma aluna que foi entubada ontem, então, assim, a nossa situação aqui no laboratório ficou bem triste por causa disso. É uma aluna que está com a gente desde a iniciação científica, então a gente realmente sente muito, né? E lamentar que a gente tenha caminhado por um cenário tão drástico, né? No momento onde a gente achava, eu pelo menos achava que em 2021 a gente fosse voltar a respirar um pouco de tranquilidade, mas pelo visto eu acho que isso só vai acontecer mesmo em 2022, né? Mas agradeço o convite, tá? Agradeço a presença das pessoas que estão aí ainda para assistir minha palestra, a despeito da hora, né? É uma maldade me colocar logo depois de físicos e fisicoquímicos. Eu sou um farmacêutico de carteira assinada, assinadíssima. Então, o meu conhecimento de física e química, ele é para lá de restrito, né? Mas achei as palestras super interessantes, tanto a do professor Pierre quanto a do professor Alain, né? Principalmente a parte de equações, a gente não entende nada, eu acho aquilo maravilhoso, mas, né, eu vou falar sobre radiomarcação de compostos de interesse biológico, né? Na verdade, essa palestra, eu pensei muito no que falar, porque a gente tem enfrentado uma dificuldade grande, né, ao longo do tempo em relação à área de radiofarmácia. A área de radioquímica no Brasil praticamente está extinta, né, e a necessidade de novos compostos radiofarmacêuticos, tanto para diagnóstico, como para terapia, como para diagnóstico, né. Então, como eu sei que aqui a gente tem uma audiência extremamente expandida, né, e o pessoal da biofísica é maravilhoso, porque aí tem gente de tudo quanto é área. A gente da farmácia é muito restrito, né? A gente fica muito aqui no mundinho da farmácia, a farmácia, e a biofísica ela vem com uma gama enorme. Então, a minha palestra, eu trago um pouco de conceito, mas eu queria também trazer um pouco de abertura de interesse para essa área, que eu acho que é uma área não só estratégica, como inovadora, e que tem muito a acrescentar em termos econômicos para o país, tá? A área nuclear é uma área que tem as suas idiosincrasias, né? Então, é importante que a gente sempre traga à baila a nossa área para que ela não venha a se findar num período muito curto, né?
Eu sou da Comissão Nacional de Energia Nuclear, atualmente estou no Instituto de Engenharia Nuclear, né? A comissão ela é um órgão, é uma jovem senhora, vai fazer 70 anos, né? Então ela tem suas idiosincrasias, ela tem os seus jeitinhos, né? Não sei quem mais aqui está da CNEM na casa ou conhece a CNEM, mas a gente foi fundado no mesmo patamar ou na mesma onda de fundação do CNPq e do CBPF, veio a CNEM, né? E a gente, então, é o órgão responsável tanto pela fiscalização quanto pela pesquisa e desenvolvimento de radiofármacos no país, né? Vou começar, então, a parte de radiomarcação e vou tentar ser não tão maçante, embora seja quase impossível não ser maçante, né? A gente vai ficando velho, vai ficando falando devagar, né? Então, eu espero que sobrevivam até o final e quem sobreviver a gente abre para perguntas, né? Então, gente, olha só, a radiomarcação, a gente tem aqui, né, a necessidade de entender a química dos compostos radioativos, né? Lembrando que a gente, quando trabalha com composto radioativo, a gente está trabalhando com um composto que tem uma instabilidade nuclear, né? Ele está emitindo uma radiação gama, ele está emitindo um raio-x, ele está emitindo uma partícula semelhante a um átomo de hélio, quando você está trabalhando com alfa, né? Então, isso tudo gera uma instabilidade, gera uma necessidade de um entendimento sobre a radioquímica desses compostos, tá? A marcação, né, a radiomarcação, no caso, ela é dependente de grupamentos específicos. Por quê? Porque a maneira que a gente mais obtém o elemento radioativo é na minha forma líquida, né, e dispersa em água. Então, compostos extremamente lipossolúveis, a gente tem que fazer algum tipo de arranjo em relação a isso. Já compostos hidrofílicos, a coisa fica muito mais fácil da gente lidar, né? E aí a gente tem algumas maneiras de fazer radiomarcação, né? Tem grupos que preferem um método mais do que o outro, mas isso varia muito da disponibilidade financeira, da sua necessidade de qualidade de radiomarcação, né, e do seu objetivo final, tá? Então, eu vou trazer hoje especificamente, né, a radiomarcação com o Tecnes 99 metastável. Por quê? Porque ele é um elemento extremamente fácil de fazer radiomarcação, né? Ele é um elemento dos radiofármacos que a gente tem disponível, um dos mais baratos, né? E de grande abundância. Abundância porque é difícil um hospital de médio e grande porte, né, não ter um gerador de Tecnes quando você tem uma medicina nuclear associada a esse hospital. E aí você consegue, então, com maior facilidade, esse elemento para fazer a radiomarcação, tá? O Tecnes 99, ele é um elemento químico, né, com o número atômico 43, lá da família 7B, né? Ele é lá dos elementos de transição, né? Mas como todo elemento de transição, não todo elemento de transição, mas o Tecnes específico, ele tem um subnível D que é parcialmente preenchido. Então, eu tenho uma camada de valência lá no meu subnível, né? Lá na cadeia de Pauli, 1D, 1S2, 2S2, e por aí vai, até o D, né? A gente tem um preenchimento parcial dessa camada de valência, tá? O que isso ocasiona em termos práticos para a gente? A família 17B e a família 6B, elas têm uma química semelhante, nunca idêntica, mas semelhante, tá? Aqui a gente vai fazer o quê? A química do tecnésio, ela vai se comportar muito semelhantemente à química do rênio, tá? Não obstante, né, ele também apresenta a famosa contração lantanídica, né, devido ao que? Ao pobre efeito de blindagem do orbital F, né, que faz o quê? Acarreta o estreitamento do raio atômico. Esse estreitamento do raio atômico aproxima ainda mais a semelhança entre a família 7B e a família 6B, né? Eu boto uma figura aqui para as pessoas
verem alguma foto, né? E aí a pessoa desperta, né? Não que essa foto cause nenhum tipo de interesse ou despertar, mas a pessoa pelo menos vê uma foto, né? Então o que a gente tem aqui? Normalmente a gente tem os elétrons e você tem as forças de repulsão dentro das suas respectivas camadas, né? Mas quando você vai aumentando muito essa camada aqui, isso vai ser proporcional ao meu núcleo, né? Núcleos muito pesados vão ter camadas muito longas, muito distantes. Camadas muito distantes, eu acabo tendo essas interações de repulsão reduzidas. E aí eu acabo tendo que uma força do núcleo sobre aquela última camada mais forte. Então ele atrai aquele elétron mais para ele. No que ele atrai mais para ele, ele reduz o meu raio atômico e aí faz com que eu tenha, então, essa semelhança química de um composto para o outro. Tá? Só vou fazer um adendo aqui, lembrando que quando você tem elementos que são instáveis, tá? Ou seja, são radioativos, eles estão em constante processo de decaimento, né? Quem é da biofísica vai saber isso aí muito melhor do que eu, tenho certeza, mas eles estão em constante processo de decaimento, né? Liberando seja raio-x, raio gama, beta, alfa, não interessa a partícula que é, né? Eu tenho uma impedância, uma dificuldade maior de interações, seja interações covalentes, seja interação de Van der Waals, tá? E aí a maneira que você tem para poder compensar essas interações é basicamente aumentando a cinética. E a maneira mais simples de aumentar a cinética, que eu tenho que aumentar a exceção de choque, melhorar os meus spins, é botando um pouquinho de calor, né? Ou aumentando a agitação magnética, a agitação mecânica em si, tá bom? Então o tecnécio ele tem uma química de coordenação completamente específica, né? Ele tem uma variedade enorme de número de oxidação e a grande vantagem para a gente que trabalha rotineiramente é que ele tem uma energia gama baixa e uma meia-vida simples da gente trabalhar, tá? Por que eu digo uma meia-vida adequada ou simples? Vocês têm que lembrar que a gente aqui está num laboratório acadêmico, né? E aí a gente tem aluno de C, a gente tem aluno de mestrado, tem aluno de doutorado, né? E acidentes acontecem. Só que acidente com material radioativo não é tão simples como se fosse... Não que se você derramasse um benzeno não seria tão perigoso, mas a gente tem aí um procedimento maior, né? Então, quando você tem minhas vidas muito pequenas, né, curtas, ou de média para curta, eu consigo manejar melhor a limpeza desse material ou contornar melhor uma situação de acidente, tá? Já minhas vidas muito longas, né, sei lá, você pega o Césio, uma minha vida de 400 anos, aí a coisa complica bastante, né? Então o tecnécio ele tem aí um número de oxidação variando de -1 a 7, tá? Então isso dá uma possibilidade de ligação gigantesca, quase infinita, né? Ele tem uma configuração eletrônica terminando em 5s2, o que facilita muito processos de fisiosorção e quimiosorção, muito, tá? Porque eu tenho um spin muito direcionado tanto para a ligação covalente quanto para as interações de Van der Waals, tá? E eu apresento um número de coordenação de 4 a 9. O que isso quer dizer? Quer dizer que vocês conseguem formar esse tipo de complexos aqui que eu botei nessa figura, né? Obviamente, eu peguei isso aqui de um artigo, esse artigo trabalha sobre peptídeo, então eu não sou o psicopata do peptídeo, não trabalho com peptídeo tanto assim, mas aqui mostra os núcleos capazes de formação do tecnécio, e aí você vê que ele tem aí até 9 agregados em cima disso, tá? Isso, por um lado, é extremamente vantajoso porque facilita a minha química de ligação, né? Por outro lado, dependendo da sua molécula, né, que seja ela um peptídeo, um anticorpo ou moléculas pequenas onde você quer manter muito a estrutura dela intacta, esse tipo de novelamento químico que o tecnécio causa pode alterar a química farmacêutica dessa molécula, tá? É provável, A gente observa esse efeito nas simulações computacionais. No sistema biológico, não observamos esse efeito, tá?
A gente está trabalhando aqui no laboratório há mais de 15 anos, provavelmente. Tá? Já radiomarcamos absolutamente quase todas as moléculas que vocês possam imaginar. E quando a gente aplica lá no animal, a gente não observa isso. Na simulação, dá a entender que você vai ter um sistema, sei lá, se você está trabalhando com anticorpo, né? Um sistema fechadura mais inoperante. Se você trabalha com peptídeo, você vai ter uma diminuição do targeting desse peptídeo, mas no mundo biológico a gente não observa isso. Tá? Então, o tecnécio ele tem uma emissão única de 140 kelvins, extremamente baixa, se você for comparar com o fluoreto 18, que está aí com uma emissão de 1022, né? Então é quase 10 vezes mais baixo do que o fluoreto, o iodo 900 e alguma coisa, 942 eu acho, né? Então, para a gente é bastante baixo, dá para trabalhar numa rotina tranquila, né? Tem uma meia-vida de 6 horas, então, para termos de limpeza, descontaminação para a gente é muito simples, né? E para avaliação de animal também é simples, tá? Por quê? Porque a regra básica de elemento radioativo é passadas 10 meias-vidas, né, você está zerado, você não consegue mais captar a radiação desse elemento. Então, isso dá para a gente um máximo de 60 horas de trabalho, né? É claro que na última meia-vida você já tem aí um ruído, um background muito forte, difícil você pegar essa radiação, mas até 48 horas, 72 horas, dependendo do ensaio que você venha fazer, é muito factível de você conseguir sim, tá? O limitante, como eu falei, ele é obtido na forma de pertecnetato de sódio, né? Ele é um sal, o tecnécio, ele vem na forma de gerador. Devia ter posto uma foto do gerador aqui, mas não botei, desculpa. Ele vem na forma do gerador, então você tem um molibdênio decai para tecnécio, né? Dentro de uma coluna, e aí pode ser uma coluna de sílica, de óxido, vai depender do que o fabricante faz de melhor. Particularmente não gosto de colunas de óxido, mas existem, tá? E aí você elui, então, com uma solução salina estéril, e quando você passa, o molibdênio ele não é solúvel em água, o tecnécio é solúvel, então você recolhe esse tecnécio na forma de pertecnetato de sódio, que é a combinação do tecnécio com cloreto de sódio. Tá? A radiomarcação em si, tá? Eu fico me mexendo assim, gente, não é porque eu tenho Parkinson, não, é porque eu tenho problema de coluna, então eu fico toda hora tentando ajeitar a minha coluna no melhor sistema, né? Não que isso melhore, mas me dá a sensação, talvez tenha um grau de autismo que eu não tenha identificado. Mas a radiomarcação você pode fazer pelo método direto e pelo método indireto, tá? E aí é totalmente pessoal, eu sou muito purista em relação aos nossos processos de radiomarcação, eu prefiro o método direto. Por quê? Os métodos indiretos, há necessidade de agentes quelantes, né? Seja, eu falo em NIC, né? O pessoal mais chique fala Heineck, mas o INIC, o DOTA-TAT, NOTA, DOTA, eles são moléculas, aqui está o INIC é a menorzinha de todas, mas ali está a estrutura do DOTA-TAT, vocês podem ver que ela é uma estrutura extremamente gigantesca, né? Ela é enorme. Então, ela é estericamente muito grande, né? E ela é funcionalmente muito grande, né? É claro que ela funciona num sistema semelhante a um sistema de detergente, né? Ela tem pontas polares, apolares, mas certamente isso muda a estrutura original do que você quer trabalhar. Uma coisa sou eu adicionar um componente radioativo tecnécio na sua forma metálica lá naquela estrutura. Outra coisa é usar um quelante desse e mais um tecnécio. Nós, aqui do nosso grupo, a gente tem evitado trabalhar com agentes para fazer cross-ligação, cross-links ou alquilantes como esse, tá? A gente vem trabalhando com método direto, tá? O método direto, ele tem uma grande vantagem, ele é mais barato, né? O Heineck ou o DOTA-TAT, qualquer outro agente desses são relativamente caros, com a cotação do dólar, então eles ficam bem caros, tá?
mas a gente, no método direto, tem a dificuldade quando você tem um composto extremamente lipossolúvel, né? Muito oleoso. E aí, certamente, a gente acaba tendo que recorrer ao uso mutilante. Tá? Mas, de maneira geral, né, a gente tem trabalhado em métodos para usar o método direto como forma principal, ainda em agentes lipofílicos. Aumenta a cinética, tenta fazer um shake mais eficiente, alguma coisa que a gente consiga melhorar isso. Tá? Os métodos de radiomarcação, gente, além do método direto e indireto, tá, eles seguem algumas... Olha, pelo amor de Deus, alguém controla meu tempo, tá? Porque ou eu falo rápido demais ou eu falo lento demais, né? No meio termo, eu acho que eu não tenho. E aí eu posso, da meia-noite, continuar falando, né? E aí eu só vou ver a minha foto, a foto da secretária, porque ela é refém desse evento, coitada. E aí eu vou ficar achando que tem gente, não tem mais ninguém, só estou eu e ela. E ela não, tá todo mundo aqui, pode falar com tranquilidade. Então, dentro dos processos de radiomarcação, além do método direto e indireto, alguns efeitos acontecem nessa radiomarcação. Tá? E aqui eu estou falando, entenda que radiomarcação, basicamente radiomarcação de nanopartículas. Tá? O nosso grupo, aqui no Rio de Janeiro, sem sombra de dúvidas, deve ser o maior grupo de radiomarcação de nanopartículas que a gente tem no Brasil, talvez da América Latina. Tá? A gente está há muitos anos fazendo isso. Eu acho que a gente já trabalhou com quase todos os grupos seria uma falta de modéstia da nossa parte. Mas a gente já trabalhou com uma quantidade gigante de grupos de nanotecnologia do Brasil, Estados Unidos e América Latina como um todo, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, fazendo radiomarcação e avaliando o efeito disso em sistemas biológicos. Né? Então, dentre as formas de radiomarcação de nanopartículas, 3 merecem destaque. Tá? A dopação, a fisiosorção e a quimiosorção. O que define cada uma delas? Tá? Eu não sou de botar textos enormes em transparência, né? Embora eu tenha falado isso depois de jogar uma transparência com um texto enorme. Mas é porque eu ando com um problema de memória, provavelmente a idade, e aí eu não consigo me lembrar todo o conceito da lei de Fajan-Spanner-Raman, mas de maneira geral, o que a lei de Fajan-Spanner-Raman fala? O Raman na cabeça com a da Luciana. Então, a lei de Fajan-Spanner-Raman fala, é uma lei antiga, de 1936, tá? Ela é basicamente um nicho do pessoal da área nuclear, né? Em grande parte. Por quê? Porque ela diz que material radioativo, tá? Ele coprecipita na presença de uma quantidade maior do material que a gente chama de material transportador ou material portador, ou seja, a nomenclatura que você quiser. Tá? Então, para a gente da área de nano, é muito fácil, tá, a gente usar esse tipo de estequiometria. É só calcular uma estequiometria onde eu tenho uma concentração maior de nanopartícula e, obviamente, eu não estou preocupado com a quantidade de nanopartícula. Tá? Eu estou preocupado com o peso molar do polímero que eu usei em comparação à quantidade de tecnécio que eu estou usando. Tá? Então, eu uso um excesso de polímero, um excesso que, obviamente, vai corresponder a um excesso de nanopartícula, tá? E uma quantidade limitada de material radioativo. E aí eu tenho, então, uma precipitação natural, né, uma coprecipitação já ocorrendo tanto o processo de quimiosorção como o processo de fisiosorção, mas nesse caso, como a gente tem a conjugação e a gente tem uma lei que rege, esse processo específico a gente chama de dopação. Tá? Aqui no laboratório, a gente usa o processo de dopação quase que rotineiramente. Tá? É um processo fácil, rápido, barato de fazer, extremamente eficiente e com uma grande vantagem.
Eu não mostrei lá para vocês que o Tecnésio faz uma coordenação gigantesca? Ele faz a mesma coordenação, né? Ele faz uma coordenação com 9 agentes coordenadores com meu polímero. Então, quando ele faz a rede, né, durante a precipitação, ele vai colincando as nanopartículas. Então, ele fica extremamente estável na superfície dessa estrutura, tá? Muito, muito estável. O mesmo pode acontecer para materiais do tipo 2D, tá? Seja grafeno, óxidos de grafeno, ou qualquer outro material 2D. Eu uso um excesso e durante a precipitação natural, a coprecipitação, eu tenho ali grafeno, tecnésio, grafeno, tecnésio, e por aí vai. Eu vou fazendo um sanduichinho de grafeno e tecnésio, tá bom? Obviamente, qual é a grande desvantagem? Eu tenho que produzir a nanopartícula aqui no laboratório para eu poder fazer o cálculo, né? Normalmente, as pessoas já me mandam ela pronta, aí a gente acaba usando o método direto, baseado em quimiosorção, que eu já vou explicar. Mas quando a gente faz aqui, a gente acaba usando o sistema de dopação, porque ele é estável. Você pode lavar, a gente aqui lava 3, 4, 10 vezes, já lavamos 20 vezes, para ver se a gente tinha perda de material radioativo. Não há perda, tá? E aí a gente então tem aí um composto bastante adequado para fazer experimentação, tanto em vivo quanto in vitro, tá? Então a dopação que acontece é mais ou menos isso. Eu tenho as nanopartículas, tá? Isso aqui vai então tendo relações quimiosorptivas, né? Fisiosorção e quimiosorção. A lei de Fajan faz com que ela, então, precipite e, no final, eu tenho uma nanopartícula onde eu tenho, basicamente, um núcleo, um pó radioativo, tá? Só lembro para vocês, tá, que a desvantagem disso é que, quando você faz a dopação, é quase que invariável que você vai ter processo de aglomeração de nanopartícula, tá? Então, isso é um fator que a gente deve levar em consideração, tá bom? Vocês que forem fazer, não sei se tem algum laboratório aqui que trabalha com material radioativo, mas pensem nisso, porque você acaba fazendo uma aglomeração forçada e você tem, então, uma distribuição nominal de tamanho diferenciada antes e depois da dopação, tá? Então, a depender da aplicação, isso pode influenciar ou não, né? O pessoal da química e da física, eles são... não é uma crítica, não. É só um fato. Eles são obcecados por moléculas, por nanopartículas bem pequenininhas, né? 100 nanômetros, 50, 10, 15. Isso, para a área de biológicas, tem uma limitação bastante gigantesca, né? Partículas muito pequenas não vão para lugar nenhum, no seu urina e esgoto, né? Então, para a gente, a aglomeração não representa um fator tão complicado. Onde é que ela é um fator complicador? Ela é um fator complicador quando você está fazendo um pedido, seja de registro, de patente, onde você tem que demonstrar a estabilidade, né? E aí, obviamente, se você aglomera, isso afeta a sua estabilidade, então isso tem que ficar muito bem demonstrado durante o processo, tá bom? A fisiosorção, né, ela é uma interação eletrostática, tá? Basicamente regida por Van der Waals, tá? E o que vocês têm que ter absolutamente em mente, sempre em mente, a carga de superfície da sua nanopartícula, tá? Eu não consigo fazer uma fisiosorção, tá, aqui no núcleo da nanopartícula. Em hipótese nenhuma, isso vai ser uma reação exclusivamente superficial, tá? E o que vai reger a quantidade da minha entrada de material radioativo é exclusivamente a carga, tá? Lembrando que, na maioria das vezes, o material radioativo ele vai ter aqui, né, um bulk dissolvente com uma carga relativamente positiva. Então, nanopartículas com zeta negativo, para a gente é muito mais interessante quando você quer fazer quimiosorção. Por isso que a gente precisa de alguns dados, quando as pessoas mandam as nanopartículas. Qual é o potencial? O potencial zeta tem duas grandes vantagens, provavelmente o Alan já deve ter falado, o Pierre deve ter falado.
ou alguém vai falar nisso muito melhor do que eu, mas ele tem a vantagem de você ter um sistema estável em solução, né? E você tem a vantagem de você poder fazer alguns tipos de ligações ali, né? Então, e é super simples de você trabalhar, né, a carga superficial, se você não tiver com uma nanopartícula sem nenhuma decoração, né? Se ela for decorada com peptídeo, se ela for decorada com anticorpo, se ela for decorada com alguma coisa, aí isso já muda um pouco de figura. Mas nanopartículas simples, né? Você mudando o pH da solução, né, botando em solução ácida, solução básica, você consegue alterar bem a sua carga e, obviamente, você consegue fazer uma fisiosorção melhor, tá? Lembrando aqui, tá, que é muito bem-vindo o cuidado que você tem que ter quando da alteração da carga frente à aglomeração, tá? Quando você altera a carga, se você sai de um zeta negativo para um zeta positivo, é muito provável que quando você faz quando você chega na inflexão dessa curva, né, onde você muda muito a carga superficial, você vai acoplar invariavelmente um processo de aglomeração também bastante alto, tá? E aí você pode sair de uma nanoestrutura, né, com tamanho médio de 100, 200 nanômetros, para uma estrutura quase micrométrica com tamanho médio de 900, 800 mil nanômetros, tá bom? Então, essa é uma coisa que tem que tomar cuidado, mas é só um cálculo estequiométrico, vai fazendo ali, calcula mais ou menos a carga do polímero, e você vai ter isso lá pelo seu cálculo de DLS, do potencial zero, e aí você vai calculando, vai tentando chegar no pH que melhor adeque para esse tipo de reação. A gente aqui vai tentando até que a coisa funcione. Mas fisiosorção não é um dos métodos que a gente mais usa aqui, não. Mas em alguns casos funciona e funciona bem, tá? Desvantagem, ele, por ser Van der Waals, é uma interação muito fraca, né? Se você fizer uma lavagem com solvente, se você fizer uma lavagem com uma solução salina, se você fizer uma lavagem com uma solução com pH não neutro, isso aí vai ter um peso crucial na qualidade da sua radiomarcação. Quimiosorção, por sua vez, não. A quimiosorção é um processo que a gente também usa bastante aqui, tá? Ela envolve a formação de ligação química, tá? E a ligação química direta, e aí eu estou falando de ligação covalente mesmo, tá? Entre o radionuclídeo e a superfície da sua partícula. Então, eu botei quimiosorção, desculpa, quimiosorção, ela é uma reação extremamente forte, tá? E aí você tem, então, o seu elemento radioativo interagindo, né, quimicamente, covalentemente, com a superfície da sua nanopartícula. E aí aqui você pode lavar com ácido, você pode botar o que você quiser, e isso dificilmente arrebenta, tá? Já aí tem uma estabilidade enorme. Esse aqui é o método que a gente mais usa. Esse é o de dopação, é o que a gente mais usa aqui no laboratório, tá? E a gente tem usado de maneira rotineira nos últimos 15 anos sem muitos problemas, tá bom? Em relação, eu sempre gosto de falar isso, né? Porque uma coisa importante que as pessoas têm que entender quando a gente trabalha com material radioativo, né, é a via de administração e o alvo que você quer, tá? A gente tem diversas vias de administrar um medicamento, tá? Ela pode ser oral, venosa, intravenosa, intraperitoneal, interarticular, interarterial, né? Ah, eu quero ver tumor cerebral. Tumor cerebral, né? A gente trabalha aqui com os modelos de glioblastoma, né? Quando você faz indução em rato, se você não fizer interarterial, mais dele não passa pela barreira hematoencefálica, mas de maneira nenhuma. E sua nanopartícula ela pode ter todas as características, mas você tem que entender que você tem dentro do corpo, e obviamente a gente está numa escala extremamente reduzida, né, de trabalho com animal, você tem um problema clássico de interação com proteínas do sangue, né, seja albumina, seja proteína corona, né, você tem ativação, ainda que de forma basal, mas você tem uma ativação, né, de sistema imune, então você tem célula T,
atuando na sua nanopartícula, você tem baço captando, você tem a difícil tarefa de bypassar o fígado, né? O fígado é feito para pegar nanoestrutura, não tem para onde correr, ele vai pegar, né? O fato do fígado pegar também não quer dizer que ele vai destruir a nanopartícula, ele pode funcionar como um gigantesco reservatório, né? No nosso caso, isso é um problemaço, porque um reservatório de material radioativo para a gente é um grande problema, né? Para as outras estruturas pode não ser, mas de qualquer maneira, tem maneiras e alvos que você precisa avaliar e entender para poder fazer a melhor radiomarcação, tá? Então, eu vou fazer via oral, tá? E aí pode ser uma emulsão, nanoemulsão, uma nanopartícula, ainda que você faça gavagem, né? Onde você enfia uma canalícula lá na garganta do animal e já cai direto no estômago. Se você fizer fisiosorção, passando pelo pH do estômago, indo direto para o intestino, onde eu saio de um pH 2, né? 2, 3, com pH 10, 11, a minha fisiosorção já vai ficar complicado ali, né? E aí o que acontece? Eu vou ter uma liberação muito alta de tecnécio, né? Tecnécio livre, ele gera um composto com oxigênio de qualquer lugar, que é o tecnécio coloidal, que a gente chama, e ele tem um tropismo natural pelo estômago, né? E aí isso pode me dar um falso negativo para uma nanopartícula que seja de atuação estomacal, ainda que você esteja dando de maneira oral, né? A gente nunca usou e nunca pensamos em usar a via intraperitoneal, né? A gente aqui, eu boto intraperitoneal porque o intraperitônio, embora, né, na teoria ele mimetize a endovenosa, né, para o material radioativo não funciona, né? O que a gente faz? Quando você pega o peritônio do bicho, né? Peguei o animal aqui, puxei a barriguinha dele, a pele da barriga, injetei no peritônio e eu banho esse peritônio de material radioativo, depois eu não consigo saber se isso foi por um processo natural ou se foi do banho inicial. Então, intraperitoneal para a gente não funciona. Então, às vezes as pessoas pedem, você pode radiomarcar, mas a gente aqui fez todos os testes usando intraperitoneal. Aí a gente diz, cara, ou a gente aqui vai usar intravenosa, né? E a nossa intravenosa é a retroorbital, a gente injeta atrás do globo ocular do animal, tá? Por quê? Porque atrás do globo ocular eu uso o sistema cava, né? Então, plexo ocular, cava, coração, grande circulação, né? E se ficar mal injetado, se der um acúmulo aqui na cabeça, é fácil de eu detectar, porque o cérebro tem uma captação e eu consigo detectar se é mal injeção, né? A intercaudal, que o pessoal que trabalha com animal ama de paixão, tem uma verdadeira obsessão por intercaudal, né, ou injeção caudal, eu tenho um verdadeiro pavor, principalmente na nanopartícula. Por mais que você pegue uma veia boa, né, bota lá na água quente, dobra o rabo do animal, vê aquela veia forte. Quando você injeta, né, eu não tenho força de compressão, de microcirculação ali, para levar de imediato a minha nanopartícula, tá? E aí eu tenho uma perda residual média de 30% na região caudal. Eu vou fazer um ensaio de 24 horas. Ok, em 24 horas eu já tenho ali uma perda de 15%, 10%. Mas se você for fazer um ensaio de 2, 4, 6, 8 horas, eu tenho 30% do material ainda retido lá na cauda, esperando força para tentar sair. Eu tenho bolas que você injeta, né? Por menor que seja, para o animal não é tão pequeno, e aquilo ali demora, né? Então eu mimetizo muito mais uma injeção intermuscular do que uma injeção intravenosa. Então, isso também tem as suas dificuldades, tá? A interarticular e interarterial eu já falei. Gente, controla meu tempo, pelo amor de Deus. Meu Deus, eu estou falando demais. Eu vou acelerar, calma aí. Quais são os benefícios que a gente obtém fazendo a radiomarcação de nanopartículas especificamente, né? Você consegue fazer radiofarmacocinética, você consegue fazer a biodistribuição,
você consegue fazer a avaliação terapêutica e a avaliação de diagnóstico. Como? Tá? Radiofarmacocinética, tá? O corpo humano não tem material radioativo. Então, se você injeta material radioativo e coleta, seja sangue, seja urina desse animal, e eu começo a contar a urina, quer dizer, começa a contar o quanto tem de material radioativo, seja na urina, seja no sangue, eu consigo calcular o volume de distribuição, eu consigo calcular o meu clearance renal e eu consigo calcular minha vida plasmática. Tá? Isso, para projetos que estão lá na frente, a visão do produto, são dados extremamente importantes. Tá? Então, a gente aqui fez até Só que a gente fez com grafeno até, né, calculando o volume de distribuição, clearance renal e minha vida plasmática dele, para a gente ver se havia possibilidade de usar grafeno como uma plataforma medicamentosa, né? E a gente viu que dá, e tem uma meia-vida plasmática boa, né? Ou seja, embora ele tenha um clearance renal relativamente rápido, né? Em 5, 10 horas eu já tenho aqui a eliminação quase que total do meu grafeno, mas eu tenho uma vida plasmática mais lenta, então eu consigo fazer um equilíbrio e isso, obviamente, eu vou calcular na dose que eu tenho que injetar, tá? Eu consigo ainda fazer biodistribuição, né? E a biodistribuição, para mim, é um dos melhores dados que a gente pode fornecer para um estudo, porque eu consigo identificar em absolutamente todos os órgãos que um animal tem, tá? Então, o que você faz? Você injeta, aí você espera. A gente normalmente aqui espera 2 horas, 4 horas, 6 horas e 8 horas, sacrifica esses animais, retira todos os órgãos desse animal, tá? E conta no contador gama qual é a radiação residual em cada um deles, né? Obviamente aqui considerando o tempo de decaimento da meia-vida, e aí você vai obter um gráfico mais ou menos assim, né? Que é a porcentagem de material por grama de tecido em cada tecido, né? E nada mais é do que a percentagem de composto que você tem em cada tecido, tá? Se você for fazer isso por métodos convencionais, né, HPLC, ICP-MS, o Diaba 4, dá para fazer? Dá, mas é muito mais trabalhoso. O nosso é um processo extremamente simples, rápido, barato, né, e com resultado muito fidedigno. Então, uma boa radiomarcação seguida de um bom ensaio animal, tá, eu consigo obter um gráfico muito bom de como essa estrutura se comporta no sistema biológico e para onde, de fato, ela vai. Tá? Eu consigo, pelo contador gama, a gente consegue até partes por milhão. Então, a gente tem aí uma eficácia de leitura muito boa. Né? Então, eu consigo ter uma distribuição nominal em todos os órgãos da nanopartícula para onde foi. Além disso, eu ainda consigo acoplar imagem, né? E aí a imagem ela vai ser resultante da emissão, né, daquele fóton da radiação, e aí eu consigo avaliar ao longo do tempo para onde é que essa nanopartícula está indo, né? Fígado, pulmão e por aí vai, né? Excreção renal, esse daqui vai ter um pouco na bexiga e por aí a gente consegue avaliar, tá bom? No caso de terapia, né, a gente aqui vem trabalhando hoje muito fortemente com terapia molecular especificamente, né? Por quê? Porque a gente consegue, com nanopartículas radioativas, principalmente com radionucleidos do tipo alfa e beta, a gente consegue alvos específicos, tá? A gente não tem efeito colateral. Por que a gente não tem efeito colateral? Porque a radiação ela vai seguir a lei de Bergonito e Bondot, né? Que é a lei da radiosensitividade, que diz o quê? Que somente células, tá, em descompensação metabólica e descompensação reprodutiva são mais sensíveis à radiação. Então, quer dizer que somente a massa tumoral e o tumor em si vai ser o alvo da minha radiação. E eu consigo poupar 100%, na prática não é 100%, mas eu consigo poupar as células sadias desse paciente, tá? E aí, o que isso me gera? Isso me gera uma terapia muito eficaz,
um efeito colateral muito pequeno e com uma qualidade de vida que você não vê numa quimioterapia tradicional, tá? Esse paciente aqui dificilmente perde cabelo, esse paciente não vomita, esse paciente não enjoa, esse paciente volta a dirigir, esse paciente faz aplicação, fica 24 horas no hospital e vai para casa bem, tá? Bem. O que a gente não vê com a quimioterapia. Então, a gente, ultimamente, né, a gente tem trabalhado, e entenda quando eu falo a gente aqui não faz nada sozinho, tá, gente? Quando eu falo a gente, é a gente mesmo, é o mundo. A gente aqui pede ajuda a todo mundo que a gente conhece para fazer as coisas, porque a gente tem uma capacidade limitada, e eu entendo que a pesquisa ela tem que ter uma visão de grupo muito específica, muito bem orquestrada, porque o grupo tem muito mais a crescer e a ir mais longe do que genialidades individuais, né? Eu acho que já foi o tempo disso. Eu acho que a gente precisa concretizar e formalizar grupos sólidos, né? E com uma expertise muito boa e, obviamente, visando aí uma qualidade internacional, excepcional, seja o termo que vocês queiram conotar. Na questão de diagnóstico, né, além de ser alvo específica, né, o uso de nanopartículas radioativas, a exemplo dos radiofármacos, ela é não só estrutural, mas ela é morfofuncional. Por quê? Como eu consigo colocar um radioisótopo num açúcar, consigo botar no anticorpo monoclonal, e ele só vai ter atuação de acordo com o metabolismo do meu tumor, né? Eu, então, acoplo a imagem a uma resposta metabólica do corpo. E isso faz com que eu tenha uma incrível resposta para esse elemento lá na clínica, tá? O nosso grupo, ele vem, nos últimos anos, visando muito produto, né? Não faço nenhum desmerecimento à pesquisa básica. Eu acho a pesquisa básica fundamental, tá? Mas a gente aqui acaba, pela praticidade do material radioativo, a gente acaba visando o mesmo produto. Então, a gente aqui visa um produto real, onde a gente possa fazer uma translação e possa fazer aí uma troca de conhecimento tecnológico. Até porque o Instituto de Engenharia Nuclear, ele é uma indústria de radiofármacos, né? Então, a gente sempre pensa em termos de scale-up, transferência de tecnologia público-público, né? Dentro da própria instituição. Então, de qualquer maneira, a gente aqui sempre está pensando já um pouquinho lá na ponta, né? Visando justamente esse tipo de imagem aqui, né? Onde você vê aqui pontos metastáticos bastante ativos, né? E quanto maior a captação, mais ativo ele está, e essa captação é uma captação por via metabólica, não quer dizer que o tumor está muito ativo, né? Menos ativos, menos captação, e aí eu consigo, né, o quê? Delinear um protocolo mais efetivo para um paciente desse, né? Eu saio de uma tentativa e erro, onde eu vou tacando ali quimioterapia até esse paciente ficar encharcado de quimioterapia, né? Obviamente vai ter que fazer efeito, mas eu consigo, com uma imagem mais precisa, né? E um uso de um material mais específico, né? Eu consigo, então, uma terapia e uma sobrevida para esse paciente muito boa, né? A gente tem visto que nanoestruturas têm ajudado bastante na área de medicina nuclear, né? Tanto na parte de diagnóstico como terapia, e isso tem sido para a gente um alento bastante importante, tá? Eu acho que era isso que eu tinha que falar para você, é exatamente isso. Luciana, se ainda estiver viva, uma. Viva e atenta, Ralph. Muito obrigada pela sua aula hoje, muito ilustrativa da imensidão de aplicações de radiofármacos, né? Das milhões de possibilidades de cooperações, de interações, de tudo que você nos mostrou agora. Eu fico muito feliz de
de ver, você fala assim, não desmerecendo a ciência básica, a maioria faz ciência básica, mas eu fico muito feliz de ver a ciência e fico feliz de mostrar para os nossos participantes estudantes a ciência saindo das fronteiras das universidades, porque independente de questões políticas, mas a gente vive um momento em que as pessoas desacreditam nos cientistas. Então, quando essa ciência ela rompe barreiras, eu acredito que isso seja extremamente importante e transformador. E é bom que os jovens pesquisadores, os jovens biofísicos e os participantes que estejam aqui, eles tenham essa visão. E como eu fico imaginando 1 milhão de possibilidades de aplicações com radiomarcadores. Tem várias pessoas aqui agradecendo e parabenizando. Eu queria... a Camila de Almeida está dizendo boa tarde. Primeiramente, gostaria de parabenizar o professor pela excelente aula. Sobre vias de administração das nanopartículas para tratamento de tumores, vocês consideram a injeção intratumoral? Muito obrigada. Sim, a gente aqui faz injeção intratumoral, tá? A gente faz aquele método dos 5 pontos, né? Qual é a desvantagem da injeção intratumoral para quem não tem toda o arcabouço para poder fazer o bom delineamento disso? Para eu poder fazer uma injeção intratumoral, eu preciso ter feito uma tomografia computadorizada, tá? Um raio-x não me dá o tamanho exato do meu tumor, nem a localização precisa do tumor. Então, eu preciso ter um micro-CT ao seu dispor, tá? Então, isso já gera aí um trabalho, né? De você arranjar alguém que faça uma tomografia do seu animal, né? Uma vez feita a tomografia, né, normalmente aqui a gente faz a injeção com auxílio do raio-x, né? Você bota o animal no raio-x, eu vou injetando a agulha e eu consigo ver exatamente onde a agulha está indo, porque eu já tenho uma delimitação muito precisa daquele animal ali, mas assim mesmo eu preciso do raio-x, entendeu? Então, eu não cito a injeção intratumoral, né? Por quê? Porque não é o método mais fácil das pessoas fazerem, né? Agora, se você estiver falando em intratumoral em modelo Xena enxertado, não, perfeito, sem o menor problema. Eu estou falando de intratumoral no modelo ortotópico, né? Lá no órgão. Então, se eu faço câncer de próstata, eu faço na próstata. Se eu faço câncer de pulmão, eu faço no pulmão, né? Quando eu faço Xena enxertada, a coisa fica muito mais simples, mas certamente a biologia não é a mesma. Uma coisa é você criar um tumor numa coxa do animal. Outra coisa é você criar usando a fisiologia do pulmão, onde você tem ali oxigenação aumentada, você tem uma angiogênese completamente diferenciada da angiogênese que você tem no microambiente tumoral lá na coxa. Então, isso tudo interfere bastante, tá? Mas é uma possibilidade. A gente faz aqui para nanopartículas de ouro radioativo, né? A gente pega o ouro, irradia no irradiador e transforma em ouro radioativo para terapia, tanto nanopartícula convencional como nanocluster, e a gente tem tido um bom resultado. A Camila agradece, e a Angélica Gomes, ela disse que a sua aula é excelente, agradece também, e de fato foi uma excelente aula, Ralph. Eu fiquei impressionada com o lance de tirar todos os órgãos e fazer esse screening tão preciso da dose em cada órgão, né? Imagina o trabalho que isso não deve dar, né? Os alunos aqui nós somos reconhecidos como assassinos tradicionalmente, né? A gente aqui mata animal como quem dá bom dia, mas, assim, nós somos melhores que o pessoal da Neuro, né? A gente trabalha com um número pequeno, 30, 40 animais, a Neuro trabalha com 270, então é muito pior do que a gente, mas a gente tem... Eu detesto, olha só, entenda, a gente mata animal aqui quase que rotineiramente, né? Mas dizer que eu sinto prazer, eu gosto, não gosto, tá? Eu realmente, apesar desses anos todos fazendo isso, isso ainda me dói um pouco, né? Mas é porque eu realmente acredito que o dado, ele é um dado muito, muito fidedigno por uma translação, entendeu?
se eu não estiver trabalhando com nenhuma remodelagem, meu Deus, uma remodelagem que seja dependente de hormônio, né? Câncer de mama. Câncer de mama é um câncer extremamente capcioso, né? Porque ele é dependente de hormônio, ele pode ser triplo negativo, ele pode ser dependente de fatores externos. Então, isso tem aí um trick show, né? Próstata é a mesma coisa, né? Tanto que tem câncer de próstata que é resistente à castração. Você tira a próstata e o paciente já está com câncer de próstata. Umas coisas completamente malucas que você vê, né? Na clínica. Mas acontece, né? Então, o que a gente tem aí? A gente tem o modelo mais próximo, né? E que, de fato, consubstancia a possibilidade de você pensar assim, cara, se isso aqui vai para o tumor, e esse tumor é muito próximo, isso é um sinal de que essa molécula pode funcionar, tá? Então, essa palestra foi o que eu falei no início. Certamente a gente vai ficando aqui mais velho, né? E a gente vai perdendo capacidade inovativa, né? A gente acaba ficando... Todo mundo, eu acho que no final do tempo, acaba indo para uma zona de conforto onde você trabalha com o que você sabe fazer há muitos anos, né? É natural. Então, certamente, a gente aqui trabalha com nanopartícula de ouro, trabalha com nanopartícula polimérica, mas, assim, eu sei que certamente tem grupos que estão assistindo a gente, né, nessa palestra, que trabalham com açúcares, entendeu? Açúcares são compostos extremamente importantes para a cadeia energética do tumor, né? Então, pode ser o açúcar pode não funcionar para nada, mas às vezes ele é radiomarcado, entendeu? Ele faz uma bioacumulação no tumor e ele pode ser um novo fluorodesoxiglicose do mercado, né? Eu estou falando de um mercado que movimenta, tá? Só no passado, a despeito da crise, foi um mercado que movimentou mais de 7 bilhões de dólares, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu acho que a gente também tem que parar não sei em qual momento isso foi passado para a gente, que pesquisador não pode pensar em dinheiro, né? É criminoso, né? Pensou em dinheiro, tem que ser tudo morto e lá para um lugar e apanhar de pau dia e noite. Mas, na verdade, a gente está caminhando para um setor onde a gente está formando muita gente, né? As universidades e os centros de pesquisa não vão, pelo menos é a minha visão, tá? Não vão absorver toda essa mão de obra hiperqualificada. E essa mão de obra hiperqualificada, ela tem que se unir e fazer uma fintech, fazer uma startup, fazer o diabo que seja, entendeu? Pensando em mercado. E usar a academia, né, como trampolim para isso. Inclusive usar a gente, o professor está aqui, entendeu? Como trampolim mesmo. Isso não é um demérito, né? Não é, pelo menos não para mim, eu não vejo um demérito. Um aluno que é melhor do que eu, entendeu? Não me dá medo, ele me dá orgulho. Eu fico feliz de um aluno ser melhor do que eu. A gente já passou aqui por mais de 40 alunos, né? E tem alunos que são, eu digo assim, a Marta está comigo desde o início, eu digo, gente, fulano é muito melhor, eu não vou falar nome, porque quem não for citado pode ficar extremamente triste, né, vir com uma faca tentar me matar, mas... Gera ciúmes, né? Exatamente, não quero criar aqui um grau de competição no laboratório, mas a gente tem alunos que são extremamente competentes, que a gente sabe disso, que a gente já diz para todo mundo, fulano é muito melhor do que a gente, né? E isso não pode ser um motivo de medo, ou de apreensão, ou de boicote. Não, se ele é melhor, ótimo, entendeu? Orgulho meu de ter passado por mim. Então, para mim, está tudo maravilhoso, entendeu? E a gente tem que continuar ajudando, ainda que ele se sobrepasse. Vai publicar mais, ótimo, né? Vai ser melhor, ótimo, mas a gente faz a nossa parte, entendeu? Pelo menos é a minha visão. Mas isso é uma coisa da nossa geração, que não podia elogiar alunos, né? E eu super concordo com você, é importante deixar essa lição para os estudantes que estão aqui, que eles sejam, que a gente reconhece o quanto eles são bons, melhores do que a gente, e essa é a nossa missão. Outra coisa muito importante da sua palestra, Ralph, é que você tem total razão quando você diz que a maioria dos biofísicos, físicos e químicos, eles estão focados em sistemas muito pequenos, muito nano.
E é interessante a gente ter essa visão de que esses sistemas muito pequenos, eles não são tão interessantes do ponto de, algumas vezes, ou muitas vezes, do ponto de vista de aplicações biológicas, né? Então, é muito legal sintetizar todas essas coisas, mas a gente tem que pensar, de fato, nas aplicações, né? O professor Leandro quer fazer uma pergunta? Que lindo. Pode fazer, Não, eu professor. queria sim, por favor. Obrigado. Primeiro, Ralf, muito obrigado pela palestra, eu adorei, foi muito legal mesmo, muito bacana. Você mencionou durante a sua palestra, eu não vou lembrar o nome agora, mas se não me engano era um daqueles derivados lá, o DataTap, alguma coisa assim, que era uma molécula bem grandona mesmo, vários grupos carboxílicos, ácidos carboxílicos, falou que tinha um caráter anfifílico, coisa assim. Dentro dessas nanoformulações, você já tentou encapsular esses radiofármacos em nanoestruturas, estudar essas nanoestruturas, a biodisponibilidade, a biodistribuição delas e tudo, da nanoestrutura, por exemplo, mais de anfifílico, com lipossomos, ou polimerossomo, ou cubossomo, ou estruturas desse tipo, com esses radiofármacos? Olha só, a gente já trabalhou com lipossoma, tá? E nós já trabalhamos com exossomos, tá? Os exossomos a gente não fomos nós que produzimos, foi um grupo da França que produziu, junto com o professor Alfredo, aqui da Federal do Rio de Janeiro, tá? E a gente usou para usar como se fosse diagnóstico de tumor, tá? Tumor de mama, tá? Funcionou muito bem, mas não é um projeto nosso. A gente só fez a radiomarcação e a avaliação do animal, mas está com eles, mas assim, da nossa parte, eu garanto que funcionou bem, tá? Os lipossomas a gente já radiomarcou, o lipossoma para a gente, tá? Porque como o lipossoma ele vai ficar muito semelhante a uma estrutura nanocoloidal ou uma nanoemulsão no final das contas, tá? Eu acabo fazendo a incorporação direta do tecnécio na minha solução. Entendeu? Então, Aí ele fica dentro do lipossoma, então. Fica dentro do lipossoma, exatamente. Tá? Qual é a desvantagem? Tá? A gente já fez aqui, um dos nossos primeiros trabalhos foi avaliar o quanto que cada nanoestrutura aguentava de radiação, né? Porque, obviamente, uma radiação alfa está emitindo ali um núcleo de hélio batendo contra essa estrutura, tá? Então, na verdade, nanopartículas poliméricas, né, circulares, né, esféricas, elas aguentam muito pouco radiação, entendeu? Se eu botar na superfície, e eu for fazer uma estrutura muito forte, e eu for botar um radioisótopo muito forte, eu tenho uma deformação. A gente fez, isso foi até com o Gilberto, Luciano, a gente fez isso com o Gilberto. A gente pegou a nanopartícula, botamos várias concentrações, e quando a gente bota na FM, né, quando você bota... o Gilberto Weissmiller, Leandro. Ele está perguntando se é o Gilberto Weissmiller. Sim, a gente conhece ele da FRJ também. Gilberto já foi um parceiro incrível desse laboratório, entendeu? Nos primórdios, foi um cara que nos ajudou, assim, muitíssimo mesmo, tá? Mas a gente acabou tomando rumos diferentes, né? Cada um, ele seguiu pela biofísica e eu segui pela radioterapia aplicada, então a gente acabou meio que tomando caminhos opostos. Mas, nesse primeiro trabalho, o que a gente fez? A gente viu que quando você botava uma atividade muito alta, né, de radiação, você criava umas porosidades no meu... Eu não perdia a estrutura, tá? Eu criava uma porosidade. E aí, o que a gente reparou? Que a porosidade poderia funcionar como um escape do fármaco que tivesse encapsulado ali dentro. Entendeu? Porque uma das vantagens, o professor Leandro, Ralf, ele produz cubossomos. Então, nessa perspectiva de que estruturas circulares não são tão estáveis, seria, viu, Leandro, bem interessante avaliar isso do ponto de vista dos cubossomos. Já vi aqui Não, porque cabeça... elas têm a vantagem de talvez ter uma estabilidade maior, tem já esses canais de água que podem servir também como guias para a liberação controlada desses radiofármacos. Só teria que ver mesmo o tamanho, se cabe, por causa de algum impedimento estérico mesmo, de ser muito grande ou tudo, mas a gente, claro, pode conversar depois com mais calma. Sim, perfeito. E assim, eu só faço um alerta.
A Luciana já falou, mas eu sempre falo, nanopartícula muito pequenininha, ela é muito boa para transistores, para a parte eletroquímica e eletrônica, para a parte biológica. Isso, de fato, não é uma grande jogada. Os bolsomos deles são o tamanho ideal, Ralf. É isso que ele está falando. Ele está achando que são grandes, não são. Para a gente não deve ser. Para a gente deve ser assim, o que a gente usa. Tá. Com certeza. Tá bom. Tá já, muito obrigado. Ralf, mais uma vez agradecer você pela palestra, foi muito boa, e obrigado, Luciana, também. Obrigado a você e obrigado pela palavra mentirosa da palestra. O bom de ser palestrante, todo mundo elogia, né? Aí depois a gente sai da sala só comentar, uma porcaria, não aguentava mais, estava morrendo de sono. Não, foi maravilhoso, não é assim, foi maravilhoso. Obrigada, Ralf. Então, a gente encerra o dia de hoje, né, com essa palestra maravilhosa, agradecer mais uma vez a presença de todos os estudantes aqui, a Isabela está falando excelente,